A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Unity Podcast novamente na área. Estamos aqui com dois ilustres convidados, grandíssimos amigos meus, pastor Sidney Filippini e pastora Camila. Eu trouxe eles aqui para falar um pouquinho sobre o testemunho deles, sobre um pouquinho sobre a vida deles, também sobre o ministério em que eles estão líderes hoje, que é o Ministério de Louvor. Beleza, pessoal? Então, para quem não me conhece, sou o Júnior aqui da Terceira aqui, sede desse podcast. Estamos aí no nosso segundo episódio, né? Mudamos um pouquinho o cenário, estamos adaptando, ainda vai ficar bem melhor, em nome de Jesus. E é isso aí. Se tiver algum tipo de comentário que vocês queiram estar colocando aí, achar que é pertinente para alguém, tá vendo esse vídeo, também manda para essa pessoa. Se tiver alguém que você gostaria de estar vendo aqui no podcast, deixa no comentário aí que nós vamos estar analisando a possibilidade de estar trazendo aqui. Quem sabe você queira estar aqui um dia. Beleza, povo? Então vamos lá, queria que o Cid Filippini se apresentasse, a Camila também falasse um pouquinho sobre eles. Amém. Boa noite a todos, paz seja convosco. É um prazer estarmos aqui, né? Podendo compartilhar da nossa vida, da nossa vivência, do nosso ministério, enfim, e tudo que Deus tem feito, né, Júnior? Sim. No nosso meio. E eu me chamo Sidney Filippini, então, né? Sou nascido em Pato Branco, estou na região aí desde 2009. Né? A gente congregou em Porã e em 2019 a gente veio congregar aqui na igreja do pastor Henrique e a pastora Alessandra. Né? E estamos aí, há cerca de 3 anos, um pouco mais, caminhando junto, e tem sido um tempo produtivo, abençoado para a glória de Deus. Amém. Boa noite a todos. Então, meu nome é Camila Bon Filippini, esposa do seu Sidney. Então, é um prazer a gente estar aqui, né, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida, né? Que Deus abençoe a tua vida aí. E então, desde que nós estamos aqui, temos tido um grande trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Deus tem trabalhado, continua trabalhando, ainda vai trabalhar muito, né? Então, nasci, na verdade, em Itapiranga, né, Santa Catarina, e depois fui para Iporã do Oeste. Lá fiquei um bom tempo, até que então nós viemos morar para São Miguel do Oeste, né? E foi lá na igreja de Iporã, como antes o Cid falou, que eles foram para lá, né, abrir igreja em Iporã, que eu conheci ele, né, conheci a minha mãe na fé, a pastora Silvana, pastor Luiz Carlos Macedo, minha cunhada, então, hoje. E é isso aí. Hoje temos uma filha, a Helena, que é uma bênção, 8 meses. Glória a Deus. É muito amada, gente. E é isso aí. Show. Beleza? A gente vai falar bem espontâneo aqui sobre alguns assuntos. Vocês também sintam vontade, tá? Sejam bem-vindos aí para falar o que vocês acharem pertinente. Então, como eu falei, eles são do Ministério de Louvor, né? São nossos líderes hoje do Louvor aqui da Terceira EQ. E tem muito assunto para se falar sobre o âmbito, né, do Ministério de Louvor. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar, antes de vocês falar como que vocês pararam na igreja, como que vocês pararam no ministério, é fazer uma pergunta que não está nem no script aí para vocês, que é: por que você é um adorador? Por que vocês são adoradores hoje? Eu acho que assim, se a gente adora a Deus, foi porque Ele nos deu essa condição. Porque você é incapaz, o ser humano por si só ele é incapaz de amar alguém. A gente só ama porque Ele nos amou primeiro. Então, isso também, no sentido da adoração, é a mesma coisa. A gente só adora porque Ele colocou isso em nós. A gente só manifesta aquilo que Ele plantou em nós. O que a gente vive, o que a gente transmite, o que a gente manifesta, é o que Ele um dia plantou dentro de nós. E é só por isso que a gente adora. E a palavra de Deus diz, né, que todo ser que vive louve o nome do Senhor. Sim. Então, nós fomos criados para adorar nosso Deus vivo. Ele nos criou com esse intuito, com esse propósito. Então, nós estamos aqui para adorar Ele, né? Então, no contexto, falando desse sentido de adoração, não estamos falando no contexto de estar no ministério de louvor, por exemplo. Não, estamos falando no contexto de adoração, que todos nós somos adoradores, né? Foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu creio muito nisso, né? Então, é isso aí. É uma pergunta bem simples, na verdade, né? Mas... E também tudo baseado na palavra, né? É porque adoração não está resumida à música, Exato. simplesmente, né? Adoração é estilo de vida, né? Estilo de vida, porque então na verdade... Você pode adorar a Deus lá no teu trabalho. Se você é um mecânico, você está adorando a Deus. Se você é um borracheiro, você está trocando pneu, adorando a Deus. Se você está servindo alguém, adorando a Deus. Não é só o meio da música em si, é só mais um instrumento, né? Há alguns dias eu pesquisei e fui a fundo, né? Para entender um pouco mais, assim, do realmente o significado, né?
de louvor e adoração. E até teve num outro, numas aulas que foram feitas pela Cultura do Reino, se não me engano, que vocês participaram. Sim. Mas isso, na verdade, que eu ouvi, que eu aprendi, foi com o pastor, né? O pastor de Itapiranga, o pastor Marcos, virá aqui também. Daqui a alguns dias ele vai estar aqui conosco. Que ele comentou assim, que a diferença entre louvor e adoração, né? Que o louvor e a adoração tem uma diferença simples. Aonde a adoração, você adora a Deus, né? Como vocês colocaram aqui, pelo que Ele é. A gente adora, não só por meio de uma música, né? Mas por meio das nossas ações, enfim, pelo que Ele é. E o louvor, nós louvamos Ele pelo que Ele nos proporciona, mas não pelo sentido de focarmos nas mãos de Jesus, né? Mas, por exemplo, eu louvo a Deus pela vida de vocês dois aqui hoje inseridos no nosso ministério, entendeu? Louvo a Deus pela vida de todos que estão participando aqui nos bastidores desse ministério, não, desse projeto, né? Mas eu falo ministério quando me referi ao ministério, é referente ao louvor de Lemuel. Que o nosso louvor aqui chama Lemuel, né? Por que chama Lemuel esse louvor aqui? Separado, consagrado a Deus. Isso tem propósito, nome forte. Isso foi chamado Lemuel, né? Na verdade, quando nós chegamos, o nome já estava dado, né? Verdade. Já deram o nome, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Por todo mundo que começou esse projeto, né? Louvamos a Deus por isso. E hoje nós estamos em quantos, mais ou menos? Uns 25 mais. Eu acho que é, né? Integrantes do ministério, né? Glória então a Deus. né? Exato número não sei, mas é por aí, bastante gente já. Meio quando começou. Na verdade, tu, Júnior, né? Meu Deus, eu já tenho patrimônio nas costas. Eu acho que dos integrantes do louvor, né? Fora o pastor Henrique, que foi o que puxou o violão, digamos assim. Eu sou um dos mais antigos, realmente. Benção. E era quantos? Deixa eu, somando todo mundo, eu acho que dava 3 pessoas. Era o pastor Henrique. Tava bastante, então. Eu e minha irmã... Eu acho que era 3 pessoas. 5 anos só eu e porque, na verdade, quando eu entrei, somei como quarto, né? Como quarta pessoa. Mas existiam 3 quando eu conheci, é isso que eu quis dizer. Tinha o pastor Henrique, tinha o Matheus e a Vanise. Isso aí, verdade. Aí depois eu entrei no contrabaixo, veio a Maê, aí veio mais... Vem vindo, daí entra pessoa, sai pessoa, alguns vão por motivo de mudança... E assim vai, né, cara? Mas no começo foi... eu acho que eu entrei... Quando eu falei com o Vini no último podcast, acho que foi no segundo mês, terceiro mês que a igreja abriu. Que nós já frequentávamos a quadrangular, mas era a sede, né? E aí quando abriu, ficava a menos de 2 quadras da nossa casa, a igreja. E daí minha mãe, que sempre frequentou, né? Me puxou pelo braço e me levou, né? E aí, como todo mundo tem uma isca na ponta do anzol, né? A minha foi a música, né? Eu sempre desde os meus 10 anos na música. E aí Legal. Tive interesse em entrar lá na banda, né? Mas e aí, vocês, como é que foi? Como é que foi a conversão? Vocês sempre foram da igreja? Para entrar no Ministério de Louvor? Desde quando vocês estão no Ministério de Louvor? Ou estão aprendendo algum instrumento ou a cantar, enfim? Bom, eu lembro muito pouco da igreja católica. A minha família era católica, né, de origem. Mas eu, com 6 para 7 anos, a minha família se converteu, né? E eu sempre admirava os músicos na igreja, né? Desde criança, assim. Sempre isso que você falou, né? Sempre tinha um desejo de tocar, de aprender um instrumento, de ser envolvido com alguma coisa no sentido da música, né? E eu comecei a tocar mesmo ali na metade do ano 2000, né? Então eu sou de 87, 13 anos, né? E hoje estou com 34. E, cara, uma estrada longa, assim, né? Louvor é... Show, né? Ministério de Louvor é complicado, né? Você sabe que, como toda família, né? Tem os momentos bons, tem os momentos não tão bons assim, né? Mas, cara, glorifico a Deus, sim, por cada etapa, sabe? Por cada fase, assim, que eu passei com Deus na igreja. Firme, né? Por todas as experiências e vivências que eu vivi no meio da música, né? Mas tu aprendeu dentro da igreja, então? Dentro da igreja. Então foi lá que tu foi se aperfeiçoando, legal. Isso foi um propósito meu, né? Eu sempre propus no meu coração não usar o meu instrumento para tocar nada secular, se é assim que se possa dizer, porque não existe secular e santo, né? É tudo santificado, né? Mas enfim, eu sempre disse para Deus que eu queria fazer para Ele, né? Entendi. Eu queria usar a música para louvar Ele, né? Bom, eu então na verdade também, que nem tu, Júnior, assim, nesse sentido a experiência já cantava antes, assim, cantava, né? Não canto muito hoje, já cantava menos antes ainda, né? Mas, né, toda a glória do Senhor. A gente vai
crescendo, Sim. né? O Senhor vai nos aperfeiçoando, a gente tem que fazer nossa parte também que cabe a nós, estudar, enfim. E 2012 foi quando eu me batizei, né? Aí, então, logo após o batismo, sempre tive aquele desejo, aquilo queimando no teu coração, né? Aquela chama, ai, quero o Ministério do Louvor. Aí eu via ele tocando guitarra no Ministério em Iporã, cantando a irmã dele, mais uma outra equipe, já tinha uma equipe maior depois. E eu queria muito participar também, né? E eu orava, dizia, Senhor, eu também quero participar e coisa e tal. Aí, até que um dia a irmã dele chegou para mim e falou que então agora ela sentia que eu estava preparada, que ela já vinha sentindo de eu fazer parte do ministério, né, de louvor. E foi assim. E desde então, 2012 até hoje, então, né, firme na igreja, na presença do Senhor. Claro, não vou dizer que a gente é um trabalhar diário, constante na nossa vida. Quantas vezes a gente cai, a gente tem que recentralizar o trajeto, né? Que o pastor Luiz Hermínio sempre costuma dizer assim, que quando você está numa rota e você se perde, aí você pega lá o GPS, ele recentraliza o trajeto, te leva de volta. Quantas vezes a gente precisa recentralizar, né? Para voltar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e assim todos os dias. É uma caminhada, né? E desde então estou no Ministério de Louvor, né? E lá nós éramos líderes também. Hoje aqui nós também estamos líderes, né? Porque se nós não estivermos aqui um pouco, outra pessoa está, né? Você, Júnior, outra pessoa que estiver, né? Porque estamos no momento, né? Mas tudo é para a glória do Senhor. Sim, show de bola, show de bola. No meu caso, eu tinha 10 anos quando, na verdade, toda a minha família paterna e materna, eles têm essa afinidade com música, né? E daí, com meus 10 anos ali, eu tinha um festival, né? Festival da Canção lá na minha cidade. E eu encuquei que queria participar do festival. E queria participar e tal, e minha mãe... Então, vamos lá. Daí ela me ensinou. Aí, me ensinou a cantar, né? Me lapidou, digamos assim. E era um festival, assim, até que tinha bastante... Só que era criança, né? Era infantil. Mas tinha mais ou menos umas 60 crianças. Eu tinha 10 anos. E tive o primeiro lugar no festival, ganhei um violão. Era um violão. E a partir daquele instrumento que o meu ministério... Antes de conhecer Cristo, começou, cara, entendeu? Que massa. Então, e meu pai, ele, meu Deus, sempre bora lá, me levava pra nunca tive professor, mas tinha instrutores, sabe? Aonde eu ia lá, eles me instruíam, eu aprendia muito sozinho, né? Tanto que hoje faço aula de música, né, na parte técnica aí, com o nosso querido Luiz, que ministra aqui o curso, né, de música para básico, né, para muitos demais aqui da igreja, e porque tem muita coisa teórica que eu não absorvi, porque eu aprendi muito no ouvido, sabe? Eu sou muito provido no ouvido, né, graças a muito treino. E desde daquela época, tinha 15 anos, já fazia evento, já ia, né, para fora e tal, e aí deu uma sossegada quando eu fui para a faculdade, que é quando eu vim para São Miguel. Aí eu fiquei, creio eu, que uns 2, 3 anos ali meio neutro, né? E aí quando eu fui inserido novamente na igreja, eu comecei, como a Camila falou, né? Um processo, não é chegar de paraquedas e fazer acontecer, até porque ninguém tá... né? Fazer as coisas do Senhor não é de qualquer jeito, né? Tem que ter um preparo. Mas pra mim foi dessa forma, e desde aquela época eu tô também com 10 anos, hoje tô com 29, na verdade, vou fazer 30 mês que vem agora. Glória a Deus. Mas é isso aí. Então, queria perguntar para vocês. No teu caso, né, o teu pai foi para a igreja, tua família, né, Cid? Sim. E aí você começou desde aquela época, né? Mas como é que foi a tua caminhada lá no início, tipo assim? Porque eu vejo que quem olha hoje pro Cid no altar, né, ou quem olha para qualquer um, né, independente se é da nossa igreja ou não, no altar, não tem base nenhuma do contexto que foi para ele estar ali ministrando, né? Ou o estudo que ele teve que aplicar, né? Lá no início, lá no comecinho, como é que foi o processo, assim, tipo, as experiências boas, os prós, os contras, como é que foi, as frustrações que vocês tiveram, sabe? Sim. Tipo, porque todo mundo, né, digamos assim, que nem a Camila falou, recentraliza novamente para poder continuar no caminho, que quem fez o caminho é Cristo, né? A gente só segue. Mas como é que foi lá no início, assim, tipo, já chegou tocando e foi pro Ministério de Louvor ou teve um processo? Teve um processo, né? Eu fui uma pessoa muito problemática, né? Uhum. Desde criança, até eu compartilhei isso com a igreja, é importante que isso seja dito aqui também. Na minha adolescência passei por um trauma, né? Que foi o abuso sexual, né?
pelos próprios amigos da rua, eu fui abusado sexualmente. E isso gerou traumas, assim, tremendos na minha vida, sabe? Bloqueios terríveis, né? Eu disse para mim mesmo, ou Satanás mesmo mentiu para mim, que eu tinha que provar o meu valor. Que eu tinha que provar que aquilo que fizeram comigo era errado e eu não era gay, eu era homem. Tanto é que eu tive 7 relacionamentos, a Camila foi minha 8ª namorada, porque ninguém me suportava, eu não ficava com ninguém. Eu não tinha amigos, entende? Eu era uma pessoa extremamente difícil de relacionamento. Até o Luiz brinca de uma situação que lá o Diego, do pastor de Dionísio, disse, né? Um tempo que... Mas alguém deixa ele tocar no violão dele, ele é sarna, tá louco? Numa situação, né? Que ele comentou, então, cara, eu era essa pessoa problemática, sabe? Extremamente problemática. E não foi fácil, cara, assim, eu digo assim, ó, que eu tô compartilhando a minha experiência, né? Os meus pais, assim, foram muito base, assim, muito forte na minha vida, para eu me firmar com Cristo, para eu caminhar com Cristo, para eu prosseguir no caminho com Deus, sabe? Porque se não fosse esse suporte espiritual, essa ajuda, sabe? Por mais que da forma deles, né? Muitas vezes errando e acertando, mas muitas vezes esse suporte espiritual, esse braço forte espiritualmente, foi o que me sustentou, sabe? E até chegar, então, em 2019, onde eu tive um encontro de verdade, que foi crucial, algo que mudou a minha vida no sentido espiritual mesmo, sabe? Me fez aprender, lá no dia 13 de março, me fez realmente aprender a vencer alguns pecados que eu não vencia, como pornografia, por exemplo, sabe? Como cobiça, aquilo que Paulo fala, né, da concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, né? Muitas vezes subia em cima do altar, falava daquilo que não vivia, né? Quantas vezes eu estou compartilhando a minha vida, né? Quantas vezes de subir em cima, cantar algo que você não vivia, cantar algo que não, sabe, reverberar algo que não estava dentro de você, não era a verdade do teu coração. É o que a gente comentava ali, né, em off, que para Deus, quando ele olha para nós, ele olha muito além do exterior. Ele olha lá dentro, né, cara? E isso é muito perigoso, porque assim, ó, diante dos homens a gente pode mostrar ser muita coisa. Né? Diante dos homens a gente coloca uma máscara e a gente disfarça muita coisa, né? Mas diante de Deus não existe, né, cara? Ele, quando olha, a Bíblia diz, né, que a gente pode se esconder no mais profundo mar, no mais profundo vale, ou fazer a nossa casa na mais alta montanha, lá ele está. Entende? Então não existe, cara. Diante de Deus ele vai esquadrinhar, como diz a palavra, ele vai esquadrinhar o nosso coração, ele vai sondar o nosso coração, ele vai conhecer o propósito correto. Então eu louvo a Deus por isso, sabe? Enfrento muita dificuldade ainda hoje, muita dificuldade, porém são etapas, né? Graças a Deus, assim, de 2019 para cá eu tive um processo espiritual, assim, de mudança e tem alguns pecados diferentes hoje que eu preciso lutar contra, mas graças a Deus, Deus me fez fluir em áreas que eu não conseguia antes, sabe? Isso, do glória a Deus. E muito pelo suporte dos meus pais. Por isso que quando eu olho para minha filha hoje, eu percebo essa responsabilidade que a gente tem, sabe, cara? Esse legado que a gente precisa plantar no coração dos nossos filhos, sabe? Do reino de Deus, de uma vida com Deus, de se relacionar com o Espírito Santo, sabe? Eu preciso ganhar minha casa. Se eu não ganhar minha casa, se eu não liderar minha própria casa, quem que eu quero ganhar ali fora, né? Difícil. Tá? Então, acho que o principal de tudo isso aí foi o suporte espiritual que eu tive em casa, apesar de tudo, né? Tudo que eu enfrentei e tudo mais, por ser uma pessoa difícil, por ter gerado o que se gerou ali na minha adolescência, mas para a glória de Deus, o Senhor me sustentou até aqui e estamos crescendo em graça, né, com o Senhor, melhorando cada dia. E sobre aquilo que tu me contava, que ele falou do início, né, que você fazia quilômetros a pé ou a bicicleta para levar o teu violão para o professor afinar. Ah, sim, a gente comenta muito sobre isso, né, às vezes em reunião ali com o pessoal, que hoje em dia, eu falo bastante com o Luiz também, tá em off, né? Que hoje em dia é tudo tão mastigado, tudo tão fácil, né? O próprio curso aí, né? Tão precioso, né? Um material tão precioso, tão rico, a um valor tão acessível, né? Que a igreja tá propondo, né? E muitas vezes as pessoas não valorizam, né? Nós começamos a tocar na tarde da benção para as irmãs, tinha 5 irmãs no coral, então, da igreja. Uma cantava, gritava mais alto que a outra, cara. Era um desespero aquilo, né? E a gente fazia aquilo com a ânsia, com amor, com desejo, sabe? Eu e um colega meu, os dois começando, sabe? E aí chegamos lá na igreja uma tarde e a guitarra tudo desafinada, cara. Eu falei, meu Deus, como vai... não existia esse aplicativo com afinador, sabe? Não existia essa modernidade. Aí pegamos a bicicleta e pegamos os instrumentos e fomos lá na casa do cara 3 km de bicicleta para poder afinar e voltar a tocar no culto da tarde das irmãs, entendeu? Então, sabe, são histórias, né? Mas são tudo coisas que foram forjando, né? Forjando o nosso caráter e tal, né? Então, interessante isso. É tudo um processo, né? Que nem tu comentando já me veio na cabeça, tipo... Não é uma coisa assim, tipo... Ah, não, eu tenho 10 anos de ministério, eu tenho tanto tempo de convertido, já tô, né... já tô no auge, né? Digamos assim.
Então, tipo, a gente tem uma constância, né, com Deus, é um caminho constante, que nem você falou, venci alguns pecados, hoje eu tenho outros para trabalhar, né? Que a nossa santidade, ela é constante, né? É uma busca constante. Inclusive, eu tenho uma palavra, uma ministração, né, que eu quero trazer para a igreja um dia, compartilhar também com o Ministério de Louvor, referente à santidade, né? Porque eu acho que uma coisa que muito me incomodava era o fato de ler nas Escrituras, né, tantas maravilhas e manifestações que Deus tinha feito no passado. Desculpa aí. E hoje, sabe, mesmo nós estando nesse caminho que é o caminho de Cristo, a gente às vezes profetiza, né, e as coisas às vezes não saem do nosso controle e a gente não consegue, digamos, ver o manifestar. Por exemplo, orar por cura ou orar por libertação, e às vezes essas coisas não acontecem, né? E não estou falando assim no âmbito de que tem que acontecer cura, tem que acontecer libertação, não. Mas a gente não nota isso tão frequente quanto havia nas Escrituras. Imagina o mar se abrir, cara, entendeu? O mar se abrir, maná do céu. E eu fiquei me questionando, sabe, cara? Porque muitas vezes a gente... o sobrenatural, o espiritual, ele é muito presente na nossa vida, muito presente. Na verdade, todas as coisas provêm do Espírito, né? Verdade. Tudo que a gente vive provém do Espírito. Nós somos Espírito, né? E eu comecei a perguntar assim, tá, mas unção ela é resultante da santidade. Não tem como eu ter unção sem ser santo. Até porque a palavra fala que quem não for santo não verá o Senhor, né? Então, tipo, o que é a santidade? Tem uma palavra que fala lá em Eclesiastes 10, que fala sobre essa unção. Fala assim que, em outras palavras, né? Fala que o perfumeiro, ele tem o vaso, né, com óleo, e uma mosca pequenina, né? Uma mosca pequenina cai e estraga toda a unção, toda a essência daquele óleo. Então, às vezes, uma raposinha, é algo pequenino que a gente acaba... Contamina tudo. Porque a nossa santidade, aquele vaso está desprotegido, né? A gente acaba pensando assim, não, agora eu sou um músico, agora eu sou um ministro, agora eu tô grandão. E aí vem o orgulhozinho, vem a vaidade. Como é que a gente tá subindo em cima do altar, sabe? Como é que a gente tá fazendo as coisas pro Senhor, sabe? E o pior é que, como ministros, né? Não tô falando só de quem canta, né? Como ministros de louvor, que são N instrumentos ali, a gente tem uma responsabilidade muito importante da parte espiritual do culto, sabe? Sim. Muito importante. Até eu comentava com o Luiz esses dias que eu tava assistindo um vídeo lá e foi comentado que, assim, características básicas, né, que correspondem a ser um culto ao Senhor, né? Temos lá o dízimos e ofertas, nós temos a palavra, nós temos oração e temos música, né? Desses 4, vamos lá, dízimos e ofertas, Deus precisa do teu dízimo, da tua oferta? Não necessariamente. Não precisa, né? Deus não precisa do teu dinheiro, né? Deus é o dono de toda a ouro, toda a prata. Precisa da palavra dele? Ele não precisa da palavra dele, ele é Deus. Quem precisa da palavra somos nós perecemos disso, né? Quem precisa de oração para chegar até o Santo dos Santos? Somos nós, né? A única coisa que nós entregamos ao Senhor é a música. A única coisa que a gente pode entregar, que é dele, né, por direito, na verdade, é a música, cara. Lindo, né? Então, é um compromisso, uma responsabilidade muito grande que a gente tem, sabe? Em fazer a igreja se conectar com o céu e vice-versa, né? O céu descer no lugar onde a gente está adorando. Mas, e já desse assunto, eu queria perguntar outra coisinha, cara. Tipo, que nem tu comentou antes, né? Que tu tinha feito um propósito com Deus em que você ministraria, que você usaria teu talento, né, teus dons para Deus exclusivamente. Essa pergunta que eu ia perguntar, porque a gente vê isso muito no mundo aí, né, muitos músicos que estão inseridos tanto dentro da igreja, tanto no altar, e também estão, né, fazendo parte de músicas, né, que não são adoração ao Senhor, né, que são fora do âmbito ministério de louvor, e às vezes até conciliam ambos, né. E eu queria te perguntar assim, o que tu acha? Tu acha que um músico, um adorador pode, tipo, realmente ministrar músicas, né? Tocar no lugar músicas com bandas do mundo que a gente chama de secular, né? Mas como tu falou, tudo que nós santos fizemos se torna santo, né? Sim. Mas o que tu acha dessa priorização por apenas louvar, adorar ao Senhor? Cara, eu acredito assim. Esse assunto é um assunto meio polêmico, né? Porque, assim, tem pessoas que vivem de música, né, Júnior? Isso.
Tem pessoas que a profissão delas é a música, então elas vivem da arte, né? E viver de música no nosso país já não é fácil, por si só, né? Porque não é valorizado, ponto. Porém, eu acredito assim, cara, que se a gente serve a Deus e a nossa vida está nas mãos dele, eu acho que a gente tem que colocar primeiro tudo em oração. Sim. É o Espírito Santo que convence o homem. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Fernandinho fala uma coisa, e se a gente analisar, ele fala sobre Davi, né? Se a gente analisar quem era Davi era o cara que lá apacentava as ovelhas no campo, mas ele ia tocar lá o seu instrumento perante o rei e os demônios se afugentavam. Sim. Por causa da unção que estava na vida dele, entende? E aí o Fernandinho ele usa uma expressão para dizer assim a respeito desse assunto. Ele fala que ele não consegue imaginar, isso não entra na cabeça dele, Davi precisar ir aos festivais de música filisteu para se inspirar para fazer salmo. Uhum. Entende? Então isso é um ponto que fica uma interrogação grande na minha cabeça. Outro dia eu vi um outro podcast aí do Alposan e ele falava algo sobre tocar secularmente, Uhum. né? Até inclusive compartilhando da própria experiência dele, né? Das vivências que ele teve, como profissão ele precisava fazer isso e tudo mais. Porém, cara, eu particularmente, a minha opinião, eu acho que assim, ó, eu nunca vou aconselhar alguém para que vá. Eu sempre vou pedir para que a pessoa ore. Se a pessoa vive de música, então, que a pessoa ore e coloque nas mãos de Deus, porque é um ambiente difícil, Júnior. Sim. Tu entende? É um ambiente que você vai se deparar. Tu vai em um ambiente secular aí, cara, entre aspas. Tu vai se deparar com bebida, Sim. com cobiça, com tudo que é tipo de obra da carne, cara. Tudo que é tipo de promiscuidade tá ali, entende? Então, se o cristão, se a pessoa, então, que é cristão e que vive da música, vive da arte, não estiver com a vida consagrada em Deus mesmo no altar e saber quem ele é em Deus, pra cair, cara, né? E em 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: fuja da aparência do mal. Se Paulo estava dizendo para eles lá que era para fugir da aparência do mal, quanto mais o mal é de verdade, cara. Entende? Então, se aquilo que já aparenta o mal para você já está causando um questionamento na tua cabeça, cuidado. Entende? Cuidado. Paulo mesmo dizia: aquele que estiver em pé, olhe e cuide para que não caia. Então, assim, a minha opinião, quanto a isso, cara, eu não consigo ver. Entendeu? Eu não entra na minha cabeça eu, como adorador, aqui em cima do altar e lá tocar um baile. Essas coisas, para mim, particularmente, não entram na minha cabeça. Eu compartilho da mesma opinião, assim. Por exemplo, não tem como você misturar o que é santo e o que é profano. Eu costumo dizer assim, quando tu frisou a questão da santidade, né? Santidade no quê, né? Nos nossos olhos, nas nossas mãos, em tudo, na nossa vida, enfim, na nossa boca. Eu costumo frisar isso, o que tem saído da nossa boca, o que nós temos assistido, o que nós temos ouvido, né, escutado. Então, assim, eu costumo dizer que aquilo que nós escutamos ou vemos, isso nos alimenta, né? Então, daqui um pouco, como a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, né? Água doce e amarga. Então, como eu uso os meus lábios, opinião minha, né? Claro, baseada na Bíblia, né? Como que eu acho assim que eu uso os meus lábios para adorar, eu sou um adorador, enfim, mas tudo bem, eu tenho o meu trabalho então, né, enfim, e lá eu vou cantar, sei lá, algo que enfim, tem tantas letras, tantas canções, até que eu vou tocar sobre traição, vou tocar algo que se relacionado à bebedeira. Enfim. Relacionada a alguém que foi traído, enfim, só colocando um contraponto. Então, além de eu estar me alimentando disso, eu estou também alimentando as outras pessoas com isso, né? Então, assim, essa é muito uma preocupação nossa, por isso que nós, enquanto hoje estando líderes de louvor, nós sempre falamos para o pessoal do ministério, assim, que, por exemplo, a gente não, como é que posso usar a palavra, não orienta, não acha legal, por um exemplo, você escutar música que não sejam canções que, né, que não falem sobre o Senhor, né? Enfim, vai dizer música mundana, música, não tem nem a expressão de dizer secular, enfim, né, canções assim que vão te alimentar do quê, né? Vão trazer à tona lembranças do quê? Por um exemplo, eu antes de vir para a igreja, enfim, eu estava perdidona aí, enfim, escutando esse tipo de música. Então, se eu hoje for escutar esse tipo de música, automaticamente o meu cérebro, a minha mentalidade vai me levar naquilo onde eu já estava, ou aquilo que eu vivi. Um antigo homem, uma antiga criatura. Isso. Então, essa aí tu para e tu pensa, né?
é uma coisa bem complicada, assim. Então, é bem complicado de falar sobre isso, né? Até acho que o Júnior vai falar sobre ouvir música, né? Sim. É justamente, tipo, só que assim, ó, a música, por isso que como eu falei no início, sabe? Tem muito assunto para se abordar sobre música. Muita coisa, né? Porque assim, ó, a música, ela tem o seu, entre aspas, poder, entendeu? Sobre as pessoas. A Camila acabou de falar uma coisa que é muito importante. A música, ela tem a nossa mente, ela tem uma capacidade de memória, né? Tanto visual quanto a auditiva. A auditiva meu, cara, se você escutar uma coisa lá da tua infância, a voz de uma pessoa que faleceu há anos, a tua mente vai te lembrar, vai te levar lá. Vai te levar no momento. Né? Exato. E então, a música, ela tem essa capacidade de te tirar do ambiente em que você está e te inserir em outro lugar. Então, a gente pode estar... Tanto que, né, Lúcifer, né, que era o anjo caído, ele era um ministro, ele era o cara no céu. Ele era o cara. Na música não tem o que falar dele, entendeu? É sobre isso. E Lúcifer, quando ele desceu, a palavra fala que o Senhor baniu ele do céu, né? E mandou ele com todos os instrumentos. Que a palavra diz que ele tirava instrumentos dentro dele, né? Que ele ministrava o louvor e tirava instrumentos dentro dele. Então, assim, ele era o cara, né, cara? Então, quando ele está inserido nesse mundo, que o único objetivo dele, né, matar, roubar e destruir, e com certeza é nos tirar do que nós estamos vivendo em Cristo hoje, é nos tirar da salvação, nos tirar da santidade, nos tirar a unção. O objetivo de Lúcifer é nos distanciar de Cristo, distanciar de Deus. E ele é muito especialista em deixar as coisas normais. É o que agora está acontecendo no mundo de hoje. Tudo é normal. Normalizar tudo, né? Normal. Não, é tudo normal, é amor. cara. Tudo não, isso pode. Não, é normal. Lá no Moisés não tinha normalidade. 2 mais 2 era 4, acabou. Se você saísse daquilo ali, era morte dependendo do que fazia. Então, tipo, a gente não pode levar tudo em consideração. Deus é amor. Deus é amor, mas acima de tudo ele é justiça. Porque senão não tem como ele ser amor. Deus, ele não pode ser amor se ele não for justo primeiro. Como é que eu vou ser justo contigo e não ter, entendeu? Como é que eu vou te amar e não ser justo? Então tem que ter uma justiça primordial. E quando sem contar que a música tem todo um contexto também, a questão de quem fez a música, né? Sim. A pessoa estava vivendo, em que contexto que a pessoa estava vivendo, né? Emocional, né? O que ela estava passando, qual o propósito da letra. Tudo isso, entende? O Rodolfo, né, o Rodolfo Abrantes, ele fala uma palavra até legal para quem está nos ouvindo, de repente pesquisar, né? Ele fala uma palavra, isso aí está lá no YouTube, Rodolfo Abrantes, música secular, enfim, vai aparecer lá. Ele fala muito sobre isso, sabe? Às vezes a pessoa está cantando a canção ali aparentemente inofensiva, mas o propósito para o qual a pessoa foi inspirada a fazer não bate com os nossos valores e princípios, entendeu? Então é por isso que a gente tem que cuidar dessa questão. É uma linha muito tênue, né? Como a gente falava antes, né? Então, como nós vamos levantar um altar de adoração ao nosso Deus vivo, e aí você fala adoração, adorar aquilo, adorar a Deus, né? E aí tem músicas que estão adorando o quê? Bebida, adorando o quê? Mulheres, isso. Adorando o quê? Então eu parto de uma linha de adoração a Deus e entro numa linha de adoração ao que? A bebida, porque literalmente está ali adorando, tá lá bebida, uau, tá lá mulher explícito, ou aquilo, ou aquele outro, enfim, né? Coisas da carne. Então, é muito perigoso. Então, a gente tem que vigiar, como a palavra de Deus diz, a gente tem que vigiar, né? E sobre o que tu falou, eu quero até ler 2 passagens aqui, uma que está em Isaías 14, 12, que diz assim: Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que dominava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me assentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas. Olha isso. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Olha só, aqui faz referência ao diabo, a Satanás. Então, o que? Ele queria elevar o trono dele, ele queria se comparar a Deus, né? E aqui já, quero ler esse aqui também só para fazer uma comparação. Ezequiel 28, 13 diz assim, ó, olha isso.
Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Olha isso, cara, do que Satanás se vestia. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que você foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que você foi criado, até que você começou a fazer o mal. Olha só. Então, olha o intuito de Satanás. Então, ele tinha uma posição mais alta que era dos querubins. Isso. Né? Então, o Lamartine Pozella fala muito isso, né? Digamos assim, ele estava num ambiente equiparado aos querubins e ele pensou, não, eu estou cansado de adorar esse Deus, eu estou aqui, pô, olha a minha voz, né? Aqui, né? Uhum. Olha a minha voz, olha como que eu estou vestido, olha meu resplendor, olha tudo que eu faço, pô, não, também quero esse lugar aí. E, né, quero botar meu trono acima das nuvens mais altas, né? E quero ser igual, aqui, né, essa palavra, ao Altíssimo. Então, por isso que, meu Deus, uma das coisas mais assim que nos deixa preocupados, a questão do louvor, é porque Satanás de fato odeia e fica muito incomodado quando existe um verdadeiro louvor e adoração a Deus. Por quê? Porque então, como nós sabemos, ele foi criado com esse propósito. Ele era responsável por todos os instrumentos, né? Enfim, de cordas, enfim, de batida, enfim. E aí ele caiu, por quê? Porque se deixou vir o orgulho, a soberba. Então, por isso que a soberba, o orgulho, ele continua dizendo assim, uma das áreas mais difíceis, eu digo assim, ó, numa igreja, num ministério, que é mais difícil você encontrar a humildade é no ministério de louvor. Por quê? Porque ali o ego da pessoa está literalmente explícito. Aflora, né? Você está ali na linha de frente, na linha de batalha, e aí sabe aquela velha história assim, ó, uau, como tu canta bem, uau, que voz bonita, nossa, como você sabe fazer um riff de guitarra legal, nossa, como você aquilo. E aí ele fala assim, ó, quando você já fica triste, por um exemplo, quando alguém não elogia você, nossa, como tu cantou bem o algo. Aí você já está recebendo influência de Satanás. Você já está querendo levantar um trono para você, ao invés de dar a glória que é de Deus. Então é muito sério essa questão do adorador. Ali, gente, é muito sério mesmo, sabe? E é uma questão que a gente tem que viver em oração, em busca, para se revestir, para não deixar que esses sentimentos nos invadam e nos dominem.